Um bom sábado para todos, aqui é o canal do Zaraba. Continuando o meu diário de reflexão sobre os 10 mandamentos. Hoje é o 7º, que diz, não roubar, que significa fiar-se daquilo que não é seu. Coisa mais feia é o gatuno, aquele sujeito que rouba algum objeto, algum bem de alguma pessoa na escondida, joga para o universo a culpa para todo mundo. Por exemplo, numa casa, digamos assim o seguinte, numa hospedaria, alguém rouba um objeto de uma pessoa, todos os hóspedes passam a ser suspeitos. Significa que o sujeito pratica esse abominável crime e lança a culpa, a suspeição em muitas pessoas. Promove discussões, promove fofocas e falsos testemunhos, que é o 8º mandamento. No Brasil, quantas pessoas já não foram vítimas fatais de roubos de tênis, de celular, de bolsa, no caso das mulheres. Além do que, vemos aqui, ó, sujeito abrindo o carro para roubar objetos. Em 10 segundos ele abre o carro e se apropria das coisas das outras pessoas. Então a honestidade é o bem, é um dos maiores bens, uma das maiores virtudes do ser humano. Nos índios, na Biquara, há um ditado que diz o seguinte, né, o que é seu é aquilo que você consegue carregar no balaio às suas costas. E há uma tribo nas ilhas de Samoa onde não existe esse pronome possessivo, meu, seu. Lá tudo é de todos. É uma verdadeira comunidade que divide tudo. Seria o socialismo utópico, mas que desapareceu. Mas é uma pequena comunidade, digamos aí 2.000 pessoas. É possível. Mas a honestidade é o fundamento de uma nação, é o fundamento de uma família. O honesto, ser honesto, hoje, é uma raridade, tanto assim que, quando acontece de alguém devolver um objeto perdido, é notícia de jornal. Ora, isso não deveria ser notícia de jornal, isso não deveria ser uma coisa, ter uma visibilidade dessa. O cara que acha 30 mil reais devolve para o seu dono. É notícia de jornal, porque é honesto, quando deveria ser a regra e não notícia. Uma total inversão de valores na nossa sociedade. Graças, reitero, à implantação do comunismo no Brasil desde a década de 70. Eles ocuparam as universidades, as instituições públicas, até chegar ao poder com Fernando Henrique Cardoso. E aí o roubo, o assalto tornaram-se comuns. Aqui no Brasil, parafraseando São Francisco Xavier, que viveu em Madagascar nos idos de 1500, ele escreveu uma carta para o rei português, uma carta visceral, né, assim, com adjetivos
sobre a iniquidade praticada pelos portugueses naquela ilha, e ele dizia, na sua carta ao rei, aqui se rouba em todos os tempos e particípios, em todos os tempos do verbo. Você imagina, eles roubavam, eles roubam, eles roubarão. Parece que chegamos nessa situação aqui no Brasil. A falta de honestidade, isso aí foi implantada pelo comunismo, que é uma ideologia genocida, canalha, de destruição da família. Hoje, os pais não confiam nos filhos, os filhos não obedecem aos pais, não têm respeito aos mais velhos, e isso faz parte dessa agenda comunista de dominação da população, criar o caos para depois impor uma ditadura a ferro e a fogo, como na Venezuela, como na China. E outros países onde esse regime foi implantado. E o pior do que roubar uma pessoa foi só um sujeito que rouba uma pessoa, ele comete um crime, está previsto no nosso Código Penal. Ele prejudica aquela pessoa e deve reparar, ou na justiça, né, na cadeia, de acordo com a quantidade, com o volume, porque na verdade é um crime contra a propriedade, contra o suor do outro. Mas o agente público, no caso aí dos políticos, juízes, promotores e qualquer funcionário público que pratica esse crime, ele não rouba só de um, ele rouba de milhões de brasileiros que contribuem com seus impostos, diretos e indiretos. Então, a pena desse vagabundo deveria ser proporcional à quantidade de pessoas que ele lesou. Veja aí as manchetes, essa operação Lava Jato, esse quadrilhão formado pelos partidos de esquerda, aliado às Farc, aos narcotraficantes, aliado à ditadura de Maduro e outros partidos de corruptos, ladrões e assassinos da América Latina. Eles roubaram, eles roubam e vão continuar roubando. O verbo roubar será em todos os tempos. Essa turma, eles não têm compromisso com a moral, com a honestidade. Eles não levam isso em consideração. Então, devemos combater de frente todos esses canalhas que fazem parte desses partidos esquerdistas. O sujeito, às vezes do interior, ele vota num cara de esquerda, às vezes inconsciente, ele não sabe, pode ser até uma pessoa honesta, mas ele vai acabar sendo desonesto porque vai incorporar a narrativa desses vagabundos. Infeliz a nação cujo presidente, cujos mandatários são ladrões, porque o exemplo vem de cima. E hoje, no fim desse governo aí do Bolsonaro, eu não tenho, quero dizer também que eu não tenho político de estimação, não tenho, sou apartidário, não participo disso, mas sou contra, visceralmente, a ideologia comunista. Mas é bom frisar que nós estamos terminando um ano aqui de governo sem notícia de roubo nas instituições públicas. Pode até que ocorra, mas não há escândalo. Como ocorreu no Fernando Henrique Cardoso, no Lula, no Dilma, todo dia uma notícia de alguém roubando alguma coisa. O pior de tudo não é isso. Roubar, o pior do que roubar bens é roubar a paz. Isso é um pecado
mais que mortal. E o que esses políticos fizeram foi isso. Nos roubaram a paz. Que Deus, que a justiça divina caia sobre esses ímpios com toda a sua força para reparar o mal que eles fizeram a milhões de brasileiros. Rezemos, oremos todos os dias para que Deus proteja a nossa pátria, que Jesus, que o sangue de Jesus derramado venha a limpar os servidores públicos dessa mazela. Venha nos trazer a paz que tantos almejamos. Não deixemos de orar. Obrigado, que Jesus amado abençoe você, sua família e todos seus amigos e parentes. Muito obrigado.